7 horas. E agora, uma atração especial, de olho na sua visão, com a doutora Jennifer Daltro, CRMMG 41729, cuidando com carinho da sua visão. Um oferecimento CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, Rua São Paulo 893, 9º andar, Belo Horizonte. Minuto 7:01, você está plugado, conectado. Web Rádio AMCE. Acesse nossas redes sociais, curta, comenta, compartilha. Envie para cá as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões através do nosso zap 996560001 e sempre aqui conosco a doutora Jennifer Daltro, ela que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, o CRMMG dela é o 41729. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, Jane. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bacana a nossa última entrevista. Deu muita repercussão e as pessoas continuaram mandando ainda muitos questionamentos a respeito de córnea. Bacana, né? Sim. Qualquer coisa a gente chama o Dr. Rodrigo aqui de novo, né? Não é? E é interessante perceber como as pessoas têm tantas dúvidas, e principalmente a respeito da córnea, a respeito de doação de córnea. Eu não achava que era tanto. Sim, é um tema muito bom, né? E muitas pessoas querem ser doadoras, né? E muitas vezes não são, com medo, né? Por falta de informação. Exatamente. E o que eu percebi, computando lá as minhas perguntas, a maioria dos questionamentos era com relação a danificar a pessoa, né? Se a pessoa não ficava com nenhuma sequela, se não dava para notar, né, que aquele organismo tinha passado por algum procedimento. Sim, não dá não, né? É perfeito, do jeito que é feito. É isso aí. Doutora, mais uma vez, então, temos aqui a nossa clássica sessão de perguntas das pessoas, como sempre, muito participativas. E outra coisa que eu noto também é muita gente do bairro Centro. Quero muito, muito mesmo agradecer a todas essas pessoas. Lembrando, tá, gente, que eu, Jane, recomendo realmente o CBHO. O pessoal lá faz um trabalho sério e como há muitas dúvidas a respeito da Covid, eu estive lá e é tudo tão com tantos cuidados, você se sente tão seguro que vocês podem ir tranquilamente. Rua São Paulo, 893, número 907, Centro, ao lado do Shopping Cidade. Uma localização sensacional, extremamente prático, atendimento de primeira, tudo limpinho, desinfetado, álcool em gel à vontade, distanciamento. Podem ir tranquilos, porque eu garanto. E agora a gente vai, então, partir para as nossas dúvidas, as nossas questões. A primeira delas vem da Marcela Almeida, lá do Buritis. Obrigado, Buritis. A partir de qual idade a vista... Doutora, é certo falar a vista? Acho que não, né? É os olhos, né? Os olhos, né? Mas ela quis dizer a visão, né? Começa a ficar cansada. E por quê? Marcela, depois dos 40 anos geralmente, mas em algumas famílias, a partir dos 38 anos, pode acontecer a presbiopia. O que é isso? A gente tem um músculo que nos ajuda a fazer com que o cristalino ele faça uma acomodação para que eu consiga ver de perto.
Então, esse cristalino, esse músculo, a partir dos 38 a 40 anos, ele começa a ter uma menor contração. E isso é fisiológico, isso aí todos nós teremos, né, a partir de uma certa idade. Isso varia muito de família a família, de região a região. Mas a idade média são os 40 anos. Mas isso é uma predominância ou alguém que pode não ter? É uma predominância, né? As pessoas que não têm, é porque, na verdade, elas têm, mas tem uma outra patologia, geralmente a miopia, que as protegem disso. Mas, assim, a predominância, a regra é ter. Então, todos nós teremos presbiopia em torno dos 40 anos, e para a gente conseguir dar o foco para perto, já que o nosso músculo não consegue apertar o cristalino para dar esse foco, você vai fazer isso com o óculos. Então, o óculos vai dar esse foco por você. As pessoas que não têm, mas eu tenho um tio de 90 anos que enxerga sem óculos. Por quê? Porque provavelmente ele tem miopia, e quem tem miopia não enxerga bem de longe, porém enxerga de perto, que é uma beleza, então enxerga super bem. Então, as pessoas que não têm a presbiopia é porque tem algo que protege. Uma dessas proteções é a miopia. Ah, tá. Interessante. Eu já passei um pouquinho dos 40 e não sou presbíope. Mas você é míope? Muito míope. Quer dizer, agora eu fiz a cirurgia de refração há vários anos atrás, eu tinha 11 graus de miopia. Aí depois caiu para 7, eu reoperei e aí ficou 20/20. E aos pouquinhos foi voltando para 2 e pouco e estacionou. Essa miopia te protege para perto. Na verdade, ela é o tamanho do olho. Longe. A miopia, o olho é grande. E aí o seu foco não vai na retina. Ele cai antes da retina. O óculos faz com que ele caia na retina e você veja para longe. Só que para perto, esse grau errado, vamos dizer assim, ele faz com que seu cristalino fique no foco para perto. Então, de perto você enxerga bem. Há uma compensação, na verdade. Sim. Ok. Dalton Nogueira, do bairro Serra. Ele quer saber se consultar oftalmologista ou oftalmologista uma vez por ano é recomendável para todas as pessoas, ou se a pessoa pode pular um ano. O ideal, Dalton, se tiver tudo bem, assim. O ideal é, a partir que você nasce, tem o bebezinho lá, já faz no próprio hospital uma consulta com o pediatra, que ele é treinado para fazer o teste do olhinho, é o primeiro exame oftalmológico na pessoa, e a partir de então, o ideal é que todo ano essa criança e esse adulto e esse idoso, em todas as idades, façam um controle anual. Por que a gente pede anual? Porque muitas doenças, elas podem surgir em várias idades. Então, o glaucoma pode vir em qualquer idade, a catarata é mais comum vir após 60 anos, a doença macular relacionada à idade também é mais comum após 60 anos, a miopia, astigmatismo, hipermetropia, que são os graus para óculos, eles podem vir em qualquer idade, né? O estrabismo, entre outras doenças. Então, como são uma gama violenta de doenças, a gente prefere fazer esse acompanhamento da pessoa anual para ter certeza que ela tem ou não tem e tratar o que tiver. Ok. Maria Gorete Lamarca, ela quer saber se o insulfilme muito escuro no carro dela pode prejudicar a visão de alguma forma. Pode sim, inclusive o Detran tem algumas regras para o insulfilme e isso foi feito com certeza junto com a análise de médicos, né, oftalmologistas e médicos do tráfego, que também é a minha especialidade, é a minha segunda especialidade. Olha só, que bacana. Eu sou ainda perita do Detran, mas não atuante atualmente. E sim, né, o insulfilme em excesso ele pode prejudicar a visão. Então tem uma regra que eu não lembro agora ao certo, né? O pessoal que vende insulfilme Mas ele sabe. prejudica a visão de uma forma, a saúde ocular? Não. Ou a acuidade visual. Sim. A acuidade visual fica prejudicada, mas a saúde ocular não. Entendi. Porque o insulfilme mais brando, ele chega a proteger, né? Sim, você tem menos raios solares incidindo nos seus olhos. Então, o insulfilme ele é ótimo. O problema é que para a acuidade visual, ele pode tirar a acuidade visual e nisso ter um problema de trânsito, né? Claro. Por causa disso, um acidente. Claro, doutor. Então, você que é uma perita, na parte da frente não pode.
de Sim. grau nenhum. Eu não lembro ao certo, Jane. Tem muitos Aham. anos que agora eu só sou oftalmologista. Ah, tá. Eu Aham, parei de ser entendi. perita, mas pelo que eu lembro, na frente não pode, na lateral tem um X% que o Olha só, Detran e deixa. a Maria Goretti perguntou uma coisa que eu jamais atinei. Interessante, né? Super. Bacana. Obrigada, viu, Maria Goretti, pela sua participação. Nossa próxima consulta veio, nossa próxima pergunta, aliás, vem lá do Barro Preto. Foi o Randolfo Gomes, ele quer saber se mofo dentro do quarto pode dar alguma doença ocular, porque o quarto dele está com mofo, doutora. Olha, sim, pode sim. Inclusive, a doença mais comum, por causa de mofo, ácaro, entre outros, é a conjuntivite alérgica. Apesar de ter esse nome de conjuntivite, ela não é contagiosa, mas ela atinge a conjuntiva e faz uma inflamação. Por causa disso, tem esse nome de conjuntivite. E a origem dela é alérgica. Então, enquanto você não tirar o motivo, o causador da alergia, a gente chama de alérgeno, você vai continuar tendo crises de conjuntivite alérgica, mesmo que você trate com os colírios adequados. Então, o Os ideal sintomas são os mesmos? da conjuntivite, não. A pessoa fica com os olhos vermelhos, um certo lacrimejamento, uma certa vontade de coçar no prurido. E isso é crônico, isso não é só uma semana, igual uma conjuntivite viral ou bacteriana. Ela dura meses e às vezes até anos. Nossa! Sim, então tem que ser tratada e a origem, o causador dela tem que ser tirado de perto da pessoa. Então, tirar o mofo, se for cortina, tirar a cortina, se for tapete, tirar o tapete, se for o colchão, trocar o colchão, colocar capa antialérgica. Então, tem que preparar o ambiente para que a pessoa fique sem aquele alérgeno. Muitas vezes pode ser também gato, cachorro, né? O que é mais difícil para a família, às vezes, deixar de ter contato, mas pode pôr fora do quarto, Claro. né? Limitar os ambientes desse animal. Uhum. Então, tá aí, viu, Randolfo? Respondido. A Andréia Damasceno, aqui do Santa Teresa, ela está querendo saber o seguinte: quando chega numa ótica para escolher um óculos de sol, como saber identificar uma lente boa? Alguma característica diferente que a gente chega no balcão e sabe, ó, essa lente é bacana? Na verdade, você vai escolher o óculos que você quer. A armação. Isso, e aí você vai pedir para o óptico ou para o vendedor da ótica te mostrar o certificado de garantia da lente. Nesse certificado de garantia vai vir toda a especificação se essa lente tem proteção para UVA e UVB, que são as principais. E daí, com essa garantia, você vai ter que confiar, porque infelizmente o aparelho, para que seja medido isso, vai estar ou na ótica ou no consultório do seu oftalmologista. Então, para você ali a olho nu saber se tem a proteção é impossível. Mas ele tem que te dar isso por escrito, na garantia. Se ele te vendeu isso, ele tem que vender o correto, né? Existiu até em Belo Horizonte uma ótica que estava vendendo errado, né? E a polícia prendeu há uns anos atrás. É verdade. Então, isso aí, infelizmente, é caso de polícia mesmo, né? Se ele estiver vendendo gato por lebre, vai acabar uma hora dando, né, a penalidade correta para a pessoa. Tá vendo, Andréia? Só pedir o certificado lá. Bacana. E, de preferência, levar no seu oftalmologista de confiança. José Marcos Cardoso, do bairro Centro, falou que eles recomendaram para ele uma lente que filtra luz azul. Ele quer saber o que é, se essa luz azul faz mal e como funciona. Olha, na verdade, eu estou também recomendando para quase todos os meus pacientes comprarem essas lentes com proteção à luz azul. A luz azul, ela está presente principalmente nas telas, seja de computador, seja de celular, seja de televisão. E estudos recentes mostram que a luz azul em excesso, que é o nosso dia a dia, principalmente depois da pandemia, muita coisa que não era online virou online, a gente está exposto muito mais a essas telas, ela faz mal para os olhos, não só para a retina, mas também para o nervo óptico, né, e para a saúde ocular no geral, dá mais olho seco, então várias coisas ela pode afetar. Então essa tecnologia que surgiu, que é recente, não é muito antiga não, ela é recente, ela faz com que bloqueie a maior parte da luz azul que esses aparelhos incidem nos seus olhos. E isso dá um conforto, assim, maravilhoso. Inclusive, esse óculos que eu estou usando agora,
ele tem proteção para luz azul e assim é sensacional. Dá um conforto muito bom. E é totalmente transparente. Totalmente transparente. Você então tem 2 tecnologias que você pode pedir nos seus óculos, independente de qual grau você tenha. O Blue Control, né, Blue UV, que é esse para não entrar a radiação da luz azul, e o antirreflexo, que é já mais antigo, todo mundo já conhece, né, tem várias marcas, e também é muito importante para que não entre toda essa incidência de luz nos seus olhos. Interessante. O Rogério Santos, do Centro também. Para que serve a aberrometria e paquimetria? Ele quer saber se dói, porque ele tem que fazer e está com medo. Geralmente a gente faz esses 2 exames para as pessoas que vão fazer uma cirurgia refrativa. A aberrometria, ela é muito interessante. Ele é um exame que mostra qualquer alteração na sua córnea que você tenha. Então, a gente fala que, quando o paciente me pergunta, doutora, quais são os graus que existem, né? Existem os mais comuns, astigmatismo, miopia e hipermetropia. Porém, existem muitos outros que são graus menores e que a gente não vê no consultório médico, a gente deixa passar, vamos dizer assim. E na cirurgia refrativa, a gente analisa todos eles. Então, esse exame de aberrometria, o médico vai saber todos os tipos de patologias que a sua córnea tem e tentar corrigi-las na cirurgia. Então, a pessoa, depois que faz uma cirurgia refrativa bem feita, ela ama, porque a visão fica muito melhor. É como se você trocasse a televisão por aquela televisão, assim, maravilhosa, né, que não tem nenhum risquinho. Então, assim, é perfeito. E a paquimetria, que você me perguntou também, ela vê a espessura da córnea. Então, para a gente escolher a técnica cirúrgica que vai ser feita na cirurgia refrativa, muitas vezes a gente leva em consideração essa espessura, porque dependendo da técnica que você for fazer, você precisa ter mais córnea, uma córnea mais espessa, para que o médico possa fazer um corte nessa córnea para colocar o laser, que é a técnica de LASIK. Ou, muitas vezes, quando a córnea não é tão espessa, o médico prefere fazer e te oferecer uma outra técnica que chama PRK, que você não corta a córnea, é como se você raspasse a córnea, só para você entender melhor. Tá. Doutora, então essa aberrometria, ela é feita para quem tem ceratocone também? Não, a gente faz assim, exclusivamente hoje, né, a maioria das vezes para pessoas que vão fazer cirurgia refrativa. A pessoa com ceratocone, ela é contraindicada, né, para cirurgia refrativa, geralmente não fazemos. Mas se um paciente com ceratocone fizer... a córnea? Sim, mas tem um outro exame que é específico para o ceratocone, que chama topografia corneana. Que para o caso do ceratocone é muito mais adequado. Porque a aberrometria no ceratocone vai dar tanta alteração e você não vai conseguir tratar essas alterações. Porque ele não pode passar pela cirurgia refrativa, é contraindicado. Entendi. Uhum. São coisas completamente distintas. Sim. Patrícia Sartori, do Funcionários. Ela quer saber se Covid pode contaminar uma lente de contato. Infelizmente pode. A Academia Americana de Oftalmologia, da qual também faço parte, ela recomenda que na pandemia se use menos lente de contato e mais óculos. Justamente por causa disso, o vírus ele pode permanecer inclusive na lente de contato por dias ou meses. Nossa! E aí você vai estar usando aquela lente de contato, entrando em contato com o vírus e pelos olhos você pode pegar a doença sistêmica também. Aqueles produtos de conservação não eliminam o vírus? Parece que não. Tudo está sendo testado, Jane. E até o momento a recomendação é evitar a lente de contato e usar realmente os pacientes que não podem usar óculos, tem alguns pacientes que não adianta usar óculos. E também em pequenos eventos, coisas rápidas que você vai, usa lente de contato e depois coloca o óculos. Nossa, olha só. O Sérgio Mirafiore, do bairro Santa Teresa, está perguntando se ele pode fazer exame de grau sem dilatar a pupila, porque ele detesta. E ele quer saber se for possível, se ele pode confiar que o grau vai ficar certo. Sérgio, depende da sua idade. Então, cada médico são escolas diferentes. Então, cada escola ensina a fazer a refração de formas diferentes. Por isso que cada médico faz de um jeito.
Mas existem 2 tipos de fazer a refração. Uma chama refração dinâmica. Essa daí você pode fazer sem uso de nenhum colírio. Só que em crianças, né, e abaixo de 20 anos, essa refração dinâmica, ela sofre muitas interferências. Então, se você tiver menos de 20 anos, pode ser que mesmo com a melhor técnica da refração dinâmica, esse grau ainda não seja perfeito, ainda sai algum errinho ali seu mesmo, sabe? De você enganar o médico. Agora, acima dos 20 anos, a pessoa já tem um músculo mais relaxado, geralmente ela não consegue nos enganar ali no exame. Então, temos técnicas para fazer o seu exame sem o colírio. Só que o ideal, assim, eu venho da Santa Casa de Belo Horizonte e a escola da Santa Casa sempre ensina a fazer as duas, fazer a refração dinâmica e a refração estática. E você comparar as duas, que daí você estuda o olho como um todo. Só que o paciente que fala, doutor, eu não tenho tempo para ir aí, eu quero ir aí, tem que pegar o carro e dirigir. E a pessoa não pode pingar o colírio, eu faço só a dinâmica, explico para ele que pode ser que dê um 0,25 aí de diferença. E eu peço para ele vir um outro dia para dilatar os olhos, para conferir e para fazer o mapeamento de retina. Porque sem dilatar os olhos, é impossível fazer esse exame do mapeamento de retina, que é a minha especialidade, inclusive. Então, muitas vezes, o médico deixa passar alguma lesão na retina que é mais periférica porque não conseguiu ver, porque a pupila não estava dilatada. Então, a dilatação da pupila não é importante somente para o grau, é importante também para um exame oftalmológico mais adequado. Então, o ideal é se programar para um dia que você possa ficar realmente umas 4 horas, pelo menos, sem trabalhar e que você não volte dirigindo. Então tá aí, Sérgio, precisa dilatar, viu, meu amigo? Sinto te dar essa informação. A Suzana Calecuti, do centro, olha o centro aí de novo, obrigada, viu, gente? Depois da catarata, a lente pode dar rejeição, aquela lente intraocular. E se acontecer, vai precisar trocar ou tem que ficar sem lente? Essa lente não dá rejeição. O que pode acontecer são outros problemas com a lente. Por exemplo, a lente ela tem um lugar exato para ficar. Ela pode deslocar e sair desse lugar, o que é muito difícil. E se tiver algum risco disso acontecer, geralmente o médico cirurgião que fez a cirurgia, ele vai avisar o paciente, olha, durante a cirurgia sua lente não ficou tão bem fixa, vamos ficar observando, ver se ela vai ficar certinho no lugar. Então, o mais comum é deslocamento da lente. Outra coisa que as pessoas muito perguntam é, doutora, tem diferença da lente importada, da lente nacional? Tem. O que acontece é a qualidade da lente. Quanto melhor a lente, menos chance dessa lente dar, por exemplo, uma opacificação. Existiu uma lente nacional uns anos atrás que todos os pacientes que colocaram o devido lote dessa marca ficaram com a lente esbranquiçada. No ano seguinte tiveram que trocar essa lente. É como se você ficasse com uma catarata de novo, mas artificial. Então a lente, a qualidade da lente ela é importante, porque daí você garante que realmente essa lente vai ficar aí até a morte, né? E sem ter nenhum problema. Em relação à fixação, quando não fica bem fixada, o médico já sabe na cirurgia, ele já avisa o paciente, né? Isso é raro. O geral, né, os 99% é que a lente já ali na hora da cirurgia você colocou no lugar correto e ela vai ficar ali e nunca mais vai sair. Beleza. Estela Mares Ferraz, do centro. Aliás, a Estela é a 3ª participação dela já com a gente. Muito obrigada, viu, Estela? Continua participando. Lembrando que o nosso zap é o 996560001. Ela quer saber, doutora, se a conjuntivite só se transmite pelas mãos. Na verdade, a conjuntivite, ela não voa. Eu falo isso com os meus pacientes, né? Porém, aonde fica... Mas não é um vírus. Mas não voa. Tá no olho. Você não espirra no olho. Né? Ela não tem como voar, não sair do olho andando. Né? Mas você que leva esse vírus para os lugares. Então, realmente, a mão é o maior veículo. Porém, o lençol também pode ser esse veículo, uma toalha no banheiro pode ser esse veículo. Então, o ideal... Lente de contato? A lente de contato é individual, né? Só você que usa, você não compartilha com ninguém. Mas se você colocar em alguma, sei lá, alguma superfície, assim, sim, por um momento... Sim, é um veículo aí também. contamina também. Sim, sim.
ela está contaminada, né, pelo vírus. Quando você está com a conjuntivite, é contraindicado usar lente de contato. Tem que ficar aquele Porque acho que é a todo... coisa mais comum, assim, e que espalha mais é a conjuntivite. Sim, é por causa das mãos, que as pessoas passam as mãos nos olhos e pega no ônibus, pega na cadeira, pega no computador, pega na porta. E aí a outra pessoa pega, passa no olho e vai pegar também. Então, por isso que o Covid é tão importante o álcool 70, sempre lavar as mãos. Sim, porque a mão é um veículo, né? Mas o Covid, diferente da conjuntivite, ele não vai estar só nos olhos, ele vai estar na via aérea da pessoa. Então, por isso que a máscara é importante. Que quando você espirra junto, o Covid junto. Então, o álcool 70 também mata a conjuntivite? Mata o vírus. Mata o vírus. Mata o vírus. Ah, bacana, então. Tá vendo? Ó, álcool 70 aí deve estar ajudando. Água e sabão também. Água e sabão, com certeza. Com certeza. O Denis Andrade, do bairro São Luís, acho que é meio que aquela questão da luz azul que já foi abordado. Ele quer saber se televisão de perto faz mal. Sim, o ideal é você estar a pelo menos 1 metro da televisão, né? A tela em geral e a televisão também, ela emite vários raios, várias ondas que fazem mal, né? Então, se você estiver muito perto, vai estar pegando muito mais porcentagem dessa luz direto ali nos seus olhos, indo direto para sua retina. Então, o ideal é ficar a 1 metro de distância. Ok. Juliana Vaz, da Savassi, tem como saber se a pressão intraocular está alta, se tem algum sintoma, tipo uma dor de cabeça, um enjoo? Sim, algumas vezes o glaucoma, né, que é o causador da pressão intraocular elevada, ele pode ser um glaucoma agudo. E a pessoa tem uma dor assim horrorosa que ela vai para o pronto-socorro e por mais que o médico clínico faça dipirona, tenoxicana na veia, qualquer medicação que ele fizer, não vai melhorar, né? Porque a dor é no olho, a dor é da pressão intraocular grande. Só que não é a maioria dos glaucomas. A maioria dos glaucomas não faz glaucoma agudo, a gente chama de glaucoma de ângulo aberto. E nesse caso, a pessoa, infelizmente, ela não tem sintoma. O sintoma que ela vai ter vai ser já quando o glaucoma estiver muito avançado e ela não vai estar vendo realmente de lado, ela vai ver apenas reto. A gente fala que é o campo central. Então, como é uma doença, na maior parte das vezes, assintomática, todo médico oftalmologista, todo paciente que vai no consultório, a gente mede a pressão intraocular e a gente faz um exame que chama fundoscopia, que é para avaliar o nervo óptico, que é onde o glaucoma ataca. Então, com esses 2 exames, a gente consegue saber se a pessoa tem uma chance de ter glaucoma ou não e tratar. Correto. A Tereza Cristo, do Centro, quer saber o que é lente de contato tórica. A lente de contato tórica é uma lente gelatinosa especial para pessoas que têm astigmatismo acima de 0,75. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma miopia e astigmatismo acima de 0,75 ou astigmatismo, é indicada a lente de contato tórica. Ou se a pessoa... Não é aquela rígida, não tem nada a ver. Não, ela é gelatinosa. Ou então se a pessoa tem hipermetropia e astigmatismo, e esse astigmatismo é maior que 0,75, é indicada essa lente de contato tórica. Ou se ela não tem nada, tem apenas o astigmatismo maior que 0,75, é a lente de contato tórica. Ela é uma lente gelatinosa, assim como as outras que você conhece, só que é um pouquinho maior, e ela tem essa capacidade de corrigir também o astigmatismo. Getúlio Senra, da Savassi, ele quer saber se retina descolada cura sozinha ou se precisa de um médico urgente, se dói e como é a cirurgia. Como assim cura sozinha? Infelizmente não. O descolamento de retina é uma das maiores causas de cegueira. É uma urgência oftalmológica que tem que ser corrigida rapidamente, porque a retina, ela não regenera. Então, o tempo que ela ficou descolada, as células fotorreceptoras, que são as células mais importantes da retina para que a gente faça a imagem, elas morrendo, elas não voltam a ter vida. Então, por mais que muitas vezes você faça a cirurgia, se passar muito tempo do primeiro dia que descolou a retina, pode ser que a visão não volte.
Então, por isso que é considerada uma urgência médica, tem que procurar um médico oftalmologista o mais rápido possível, e o único tratamento é com cirurgia, mas existem também alguns descolamentos de retina que são menores, que dá para tratar com laser ou com crioterapia, que é um laser gelado, e muitas vezes também com infusão de gás dentro dos olhos, ou então com uma faixa, que a gente chama de introflexão escleral. Então, existem várias técnicas, só que a grande maioria delas é com uma cirurgia que chama vitrectomia posterior. Essa é a do gás? O gás é uma das etapas da cirurgia. Ah, tá certo. Rogério França, do Barreiro. Olha, o Barreiro, a primeira vez. Obrigada, viu, Rogério? Adorei. E a sua pergunta também eu achei interessante. Estrabismo é apenas olho torto ou existem tipos de estrabismo? Rogério, existem vários tipos de estrabismo. A maioria deles deixa com que os olhos fiquem tortos. Porém, existem alguns que são escondidos, que a pessoa parece ser uma pessoa que não tem estrabismo, mas ao fazer o exame a gente provoca esse estrabismo e consegue ver que na verdade ela tem, só que a maior parte do tempo às vezes ela consegue não mostrar que tem esse estrabismo. Então, mas realmente o estrabismo é quando não tem uma convergência dos dois olhos, né? Então pode ser o torto para vários lados, tanto para fora, né, que a gente chama de XT, quanto para dentro, que chama de ET, ou um estrabismo divergente, que o olho vai para cima. Pode ser também nistagmo, que é aquele olho que fica tremendo. Então, existem várias formas de estrabismo, sim. Mas essa convergência, doutora, quando ela não se dá de forma perfeita, a imagem deve ficar imperfeita. O nosso cérebro é algo incrível, Jane. Então, o cérebro, quando você tem uma diplopia, que é o que o estrabismo causa inicialmente, ele escolhe a melhor imagem. Então, ele fala ele assim... anula a outra. Anula a outra. Por isso que a pessoa geralmente fica amblíope de um olho. O que é amblíope? Você para de enxergar com o olho, de tanto que o cérebro para de usar aquela imagem, né? Por isso que é importante a gente ter esse diagnóstico antes dos 7 anos, para que os dois olhos enxerguem na adolescência e na vida adulta, porque Olha senão só. vai ficar apenas um olho enxergando bem e o outro enxergando mal. Olha, muito bacana. O Arthur Menicucci, do bairro Barroca, que também não é a primeira participação dele. Obrigada, viu, Arthur? Ele quer saber... Olha, Arthur, fiquei preocupada com essa sua pergunta. Eu acho que você está indo para a festa rave aí. Ele quer saber se dormir pouco ou até não dormir prejudica a visão. Com certeza ele está indo para balada. Arthur, na verdade faz com que o olho fique mais seco, né? A gente precisa desse período de descanso de 6 a 8 horas por dia, não só para que o teu organismo todo, né, tenha esse descanso, mas em relação ao olho, é um tempo que o olho não precisa se preocupar em trocar oxigênio, em levar oxigênio para a córnea, que a nossa córnea é vascular. Então, o seu olho fica seco. Por isso que você, quando passa aí a noite toda acordado, provavelmente seus olhos ficam no final da noite vermelhos, né? Essa vermelhidão é porque o olho está seco e precisando, inclusive, de lágrimas artificiais para que volte a ficar com a cor normal, com o aspecto normal. Isso aí. Arthur, pelo amor de Deus, pelo menos usa máscara, meu amigo, e leva um álcool em gel no bolso, viu? Saara Gomes, aqui do Santa Teresa, é a nossa última pergunta de hoje. Ela quer saber se glaucoma é irreversível. Obrigada, Saara. Ah, é Saara. Não é Sara, não, é Saara. O glaucoma, Saara, é uma doença irreversível e sem uma cura, né? Porém, ele tem controle. Então, você pode compará-lo a uma hipertensão arterial sistêmica, a uma diabetes, né? Que são doenças que não têm uma cura total, porém tem controle, tem como você viver bem tendo glaucoma, né? Desde que você diagnostique esse glaucoma numa fase bem inicial e que você comece o tratamento e o acompanhamento nessa fase inicial, você não vai deixar que essa doença fique de uma forma grave e que dê lesão realmente no seu nervo óptico. Então, sem lesão no nervo óptico, sua visão vai ficar normal, sem nenhuma sequela. O problema das pessoas que, né, chegam aí para cirurgia por causa de glaucoma é porque diagnosticou muito tarde.
e aí já chegou no médico com sequela. Então, uma vez que já chegou com sequela, a gente não consegue tirar muitas vezes a sequela, a gente consegue manter o restinho do nervo óptico que ficou. Mas aquela sequela é muito difícil a gente fazer com que ela realmente volte a se regenerar, porque aquilo que a gente estava falando, o nervo óptico também não se regenera, né? Então, aquilo que você ficou com perda vai acabar continuando com perda. É isso aí. Doutora Jennifer, mais uma vez, muito obrigada. Nós conversamos, então, com a doutora Jennifer Daltro, ela que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, que, aliás, fica num lugar muito bacana, na Rua São Paulo 893, sala 907, bem ao lado do Shopping Cidade. Obrigada, doutora. Um abraço, muito obrigada e ótima noite a todos. Até semana que vem. O nosso próximo programa é na segunda, lembrando, né? Não, segunda terça. não. Terça. Terça-feira, às 18. 18 horas. Estou até confundindo aqui, gente. Terça-feira, 18 horas. Muito obrigada, doutora.